Amém, irmãos, podem sentar. Amada igreja, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Esse é o quinto domingo do mês, então não há nenhum livro previsto para esse quinto domingo do mês, mas como nós tivemos apenas uma exposição domingo passado em Romanos, e fica facultativo, então nós continuaremos na exposição de Romanos. Romanos, capítulo 8, e agora nós chegamos no versículo 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós chegamos agora, Senhor, na ocasião do Teu culto, em que nós nos silenciamos, as nossas palavras se cessam, a nossa boca se fecha, porque Tu falarás, Senhor, pela Tua palavra. Por isso pedimos que os nossos ouvidos sejam santificados, não simplesmente, Senhor, o ouvido da nossa carne, mas do nosso coração. Que o nosso coração sempre esteja, Senhor, desejoso e ardente, mais do que qualquer coisa nessa criação, de ouvirmos da Tua palavra, aprendermos mais de Ti. Que o nosso coração esteja pronto, Senhor, pela obra do Teu Espírito em nós, a crermos na Tua palavra, a confiarmos no Senhor e amarmos mais ao Senhor. E essas bênçãos que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, termos em vista o porquê das coisas e quem vai estar por trás daquilo, sempre acalenta mais o nosso coração numa situação, né? Quando, por exemplo, um fato que marcou minha vida, recorrentemente eu faço menção dele, foi a experiência quase morte de 2019, final de 2019. Foi uma situação muito angustiante, irmãos, né? Assim, até hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não é uma coisa clara. E no meio de toda aquela confusão, daquela angústia, né, de corre para lá, corre para cá, o pastor está morrendo, o pastor não está morrendo, eu não entendia muitas coisas que estavam acontecendo, mas rapidamente aparecia uma pessoa que, de toda a igreja que se envolveu, foi uma pessoa que esteve ali orientando e conduzindo a igreja em muitos pontos, que foi a irmã Fabi. A irmã Fabi, com muita gentileza, usando o seu conhecimento para a glória de Deus, amando a igreja de Cristo, servia, conduzindo tudo, e chegava, mesmo meu de norteado, falava assim: pastor, você vai fazer agora isso por causa disso. Tudo bem, Fabi. Você vai fazer isso por causa disso. Tudo bem, Fabi. E mesmo aquela angústia de hospital em hospital, havia uma coisa que Deus usou para acalmar o coração. Era o fato de saber que Fabi estava ali conduzindo as coisas e explicando o porquê de cada coisa. Veja, eu não entendia os detalhes. Eu não sabia os detalhes de cada ponto daquela situação. Mas havia um ponto final. Tudo isso é para descobrir o que eu estou passando e para que eu então possa ter melhora. Acalma o coração. Isso em qualquer situação, irmãos, que nós venhamos a viver. E o que nós vamos ver agora, irmãos, em Romanos capítulo 8, é exatamente esse tipo de situação. O Senhor, irmãos, vem até nós, mostrando-nos no capítulo 8, nós vimos desde o início do capítulo 8, a obra do Espírito Santo em favor da sua igreja, o que é que o Espírito Santo faz santificando a sua igreja, e ele nos mostrou que o Espírito Santo, ele nos consola em nossas angústias, ele testifica a nossa filiação, e no meio das provações, nós vimos isso no versículo 16 até o versículo 25, o Espírito Santo é as primícias da glória. Então, no meio das provações, o Espírito Santo é aquela primícia, é o que nos lembra da esperança da glória, do que nós aguardamos depois de tudo isso. E aí depois o apóstolo Paulo nos mostrou que o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza. No meio das provações, nós não sabemos orar. Ele nos auxilia e nos assiste à oração. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar, ainda falando sobre sendo filho de Deus e sofrendo no mundo. E veja, bem distinto do que muitas pretensas igrejas evangélicas têm falado, que se você é crente, é só vitória na sua vida. Paulo está mostrando que não. E agora vai além. Ele vai mostrar
que por trás de cada situação, ainda que nós não entendamos o todo, cada detalhe, ainda que nós não entendamos tudo, temos um Deus por trás de tudo isso. E nos mostra o final, o porquê e o para que final de tudo isso. Para quê, irmãos? Para nos consolar em toda a nossa caminhada. Porque, irmãos, corretamente, né, ou melhor, propriamente poderia surgir na cabeça de algum crente, né? Ora, se Deus ele ouve os nossos gemidos, se Deus ele nos socorre nas nossas fraquezas na oração, a pergunta é: por que nós não somos livrados das nossas aflições e tribulações imediatamente? Por que mesmo orando muitas vezes para sermos livrados de uma provação, esse livramento não vem imediatamente? A resposta é simples, irmãos. Porque o Senhor está exatamente fazendo uso disso para algo maior. Os sofrimentos, irmãos, dessa vida, longe de estarem sendo instrumentos para nos afastar de Deus. Antes, os sofrimentos são instrumentos para nos conduzir mais ainda para próximo do Senhor. Textos como esse, irmãos, que nós vamos ver agora em Romanos capítulo 8, eles são a bondade de Deus para com os seus filhos, instruindo-os para que, entendendo o que está por trás, ou melhor, quem está por trás de cada situação, nós não sucumbamos à tristeza e ao desânimo, nós não sejamos tentados a um julgamento carnal da providência do Senhor, antes nos entreguemos a esse Senhor. Então, o que o apóstolo nos ensina aqui, irmãos? Ele nos ensina basicamente três coisas. Primeiro, o fato em si mesmo. Veja aqui, por favor, versículo 26. Esse é um texto, inclusive, que rapidamente alguém entra na igreja de Cristo, rapidamente aprende esse texto, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o fato em si mesmo, irmãos. Esse texto, queridos, é preciosíssimo em nossa vida, é um poderoso remédio contra muita coisa. Porém, ao olharmos para ele, irmãos, nós nos deparamos com uma pequena dificuldade inicial. Essa dificuldade inicial é a tradução. Como traduzir esse texto? Como eu falei, rapidamente nós, quando entramos na igreja de Cristo, esse texto nos é falado, é um texto recorrentemente citado, e nós memorizamos normalmente essa versão aqui da ARA. Todas as coisas cooperam para o bem. Porém, irmãos, a ARA coloca dessa forma, né? Todas as coisas como o sujeito e o agente da ação. Todas as coisas cooperam. Mas o verbo aqui, irmãos, para cooperar ou para trabalhar junto, o verbo aqui não está no plural de todas as coisas. Todas as coisas está no plural no grego, mas o verbo não está no plural. O verbo é ele faz, ele age, ele coopera, e não elas cooperam. E tudo e todas as coisas aqui, irmãos, no grego não importa muito a ordem como você escreve as palavras, né? O grego, ele tem um recursozinho ao final de cada palavrinha que a gente chama de caso, nos mostra o que aquela palavra é na oração. Se ela é sujeito, se ela é objeto, se é o verbo. Então, você pode botar o sujeito no final e o verbo no início e o objeto no meio. Não importa, desde que você coloque os casos certos. E aqui, todas as coisas não é o sujeito da oração. Todas as coisas é objeto da ação. Qual é o ponto então, irmãos? A tradução aqui, queridos, com o sujeito implícito é Deus age em todas as coisas ou com todas as coisas. Deus é o agente. E esse é o fato que Paulo coloca diante de nós, irmãos. Deus é aquele que está agindo. Deus age em todas as coisas visando um fim. E todas as coisas aqui, irmãos, deve ser entendido como tudo. Como todas as coisas. Especialmente no contexto de Romanos 8. Especialmente os sofrimentos, as tribulações, as angústias. Tudo. Todas as coisas. Especialmente isso, Deus está agindo. E embora, irmãos, Deus não nos livre imediatamente, contudo, Ele jamais abandona o seu povo, pois Ele de tal forma converte essas aparentes perdas, esses sofrimentos, essas angústias, essas tribulações, para conduzir os seus filhos à salvação. Não é que essas coisas são salvação ou meios de salvação, apenas a justificação, ou melhor,
A fé, como instrumento da salvação, é o meio. Mas essas coisas elas vão conduzindo o seu povo num caminho que eles devem trilhar. E eles vão sendo como formas, carimbos, imprimindo na alma do seu povo, irmãos. O fato básico aqui, então, é o seguinte, irmãos. Deus age. E é por isso que o apóstolo Paulo começa assim. Sabemos que, como que pressupondo, irmãos, que nós, como povo de Deus, deveríamos ter isso como certo para nós. Deveríamos ter como um fato claro. Deus está agindo no meio dos sofrimentos, irmãos. Isso aqui é muito significativo. Porque no meio dos sofrimentos, das dores, das tribulações, nós temos de ter essa certeza. Nós não somos guiados pelo acaso. Nós não somos guiados. As coisas não ocorrem de uma forma aleatória. Nós não somos conduzidos por um destino certo. Nós não estamos sob a confluência dos astros, nem sobre o suposto livre-arbítrio da nossa parte. Mas um Deus soberano e bondoso está por trás de tudo, irmãos. Ele age diretamente em tudo. Ele não simplesmente está passivo, vendo as coisas caminharem, dá uma mexidinha na peça aqui, em outra mexidinha na outra peça ali, e deixa as coisas correrem mais um pouquinho, daqui a pouco ele está agindo, conduzindo tudo para atingir o fim que ele deseja. Veja, por exemplo, irmãos, talvez um dos maiores exemplos disso na Escritura Sagrada, Gênesis capítulo 50, versículo 20, por favor. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Os irmãos conhecem a história de José e sabem como ele foi terrivelmente humilhado, desprezado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, injustiçado na casa de Potifar. Os irmãos conhecem a história. Como é que José, depois de passar por tudo isso, amadureceu e interpreta a sua vida, a sua história? Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ele se volta para os seus irmãos, que tentam enganá-lo a fim de que ele não se vingue deles, e diz: vós, os irmãos dele, né? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E é interessante aqui, irmãos, que comumente os especialistas em hebraico destacam que a melhor tradução aqui é: vocês intentaram o mal. Enquanto vocês intentavam o mal, Deus estava intentando o bem. E por meio do mal e da rebelião de vocês, Deus conduziu a um bem maior. Ele agindo em todas as coisas para que chegue ao ponto que ele deseja. Paulo diz, irmãos, sabemos. Nós sabemos. Esse é um tipo de conhecimento, queridos, que deve estar não simplesmente diante do nosso intelecto. O conhecimento que Paulo diz assim, que nós devemos saber, sabemos, é aquele conhecimento que é pegado com a mente, colocado no coração, ruminado, mastigado, experimentado, porque na hora da provação, irmãos, é exatamente esse saber que muda todas as coisas, irmãos. Nosso esforço, então, queridos, durante toda a vida, é fazer com que aquilo que nos é revelado e falado ao nosso entendimento seja saboreado e digerido por nosso coração, seja consumido e anexado a nós de tal forma que sejamos nutridos por uma confiança piedosa no Senhor. E a vida cristã, irmãos, é basicamente isso. Cada culto, cada pregação da palavra, cada tempo de comunhão com o Senhor, privadamente, em culto doméstico, cada oração é o preparar do coração para viver a vida e para morrer. Eu costumo falar, qual é o papel do ministro? Se você resumisse o papel do ministro, o papel do ministro é preparar os crentes para viver para a glória de Deus e para morrer para a glória de Deus. É basicamente isso a nossa vida, irmãos. E aqui Paulo está nos dando algo que nós devemos saber e colocar isso em nosso coração. Saibam que no meio de uma vida dolorosa, atribulada, e essas coisas vão vir em maior ou menor grau, para uns ou para outros, tem um Deus por trás de todas as coisas. É isso que faz a diferença, irmãos. Os homens que creem em horóscopos, os homens que levantam-se na segunda pela manhã, cada semana, compram aquela revistinha para ver, eu sou de Áries,
Ares, né? Eu sou ariano, então o que é que vai ser da minha vida essa semana? Eu sou de aquário, eu sou disso. Que tolice. Guiados supostamente pelos astros, quando na verdade é o editorial que fica botando as mesmas coisas, trocando um com o outro. Mas o crente não. O crente, ele sabe que tem um Deus conduzindo todas as coisas. Então, irmãos, quando os sofrimentos ocorrerem, ou melhor, quando nós tivermos esse conhecimento anexado a nós, em nosso coração, e no meio dos sofrimentos, das dores, das tribulações, nós teremos essa certeza experimental. Somos guiados por um Deus e cremos no Deus que age em todas as coisas, absolutamente em tudo. Que consolo, irmãos. Que consolo, que remédio para as nossas tristezas e angústias e murmurações e tentações de desfalecer. Deus age em todas as coisas. Paulo, irmãos, coloca diante de nós o Deus soberano e providente, que conduz tudo para um fim. E isso como remédio e consolo para a nossa alma. Como remédio e consolo para a nossa alma. Agora vem a segunda informação, irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá. É em favor de quem Deus age. Veja, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Vamos já falar na tradução correta, certo, irmãos? Inclusive a NVI faz essa tradução da forma correta. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo não nos diz simplesmente que Deus age, mas nos diz em favor de quem ele age. Paulo nos coloca, irmãos, exatamente da seguinte forma. Deus age para o bem, aí o versículo 28, o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E quem foi esses que foram chamados segundo o seu propósito? Versículo 29, aqueles que de antemão ele conheceu e que ele predestinou. Ele age para o bem dos seus eleitos. Ele age para o bem da sua igreja, daqueles que o amam mais do que qualquer coisa, irmãos. Em suma, ele age em favor dos seus filhos, da sua igreja, dos crentes. E essa clareza aqui, irmãos, amarrando o amor de Deus com a sua obra salvadora, e peculiarmente aqui a predestinação, é exatamente para que ninguém nutra uma segurança carnal, achando que é alvo da benevolência de Deus quando não é. Isso aqui é um freio no ímpio que pensa que ele está sendo favorecido por algo. Enquanto alguém despreza a Deus, ele não é favorecido por algo. Mas até quando nós andávamos desgarrados, irmãos, por sermos os seus eleitos, aqueles que são os seus eleitos, ele conduziu toda a nossa vida. E você pode relatar isso, livrando-te de coisas, às vezes coisas terríveis que você passou, mas você sabe que poderia ser pior. Ele estava ali por trás, conduzindo todas as coisas até conduzir você à salvação em Cristo. Não é que Deus, irmãos, não haja ou deixa de ser soberano com relação aos ímpios. A ideia não é essa. Porém, a sua agência aqui está amarrado inseparavelmente ao bem moral e espiritual do seu povo. Somente para com os filhos dele, os crentes, é que Deus age assim. E esse, irmãos, é mais um conforto, mais um consolo, mais uma certeza que os seus filhos podem ter no meio da angústia. Aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados, estes gozam dessa convicção e desse privilégio. Eles não estão soltos. Deus não está agindo para os destruir. Deus está agindo, ainda que por meio da dor, para os fortalecer para o bem maior. Entendendo isso, então, irmãos, cada provação, cada tribulação, na verdade, irmãos, é misturada com muito amor paternal. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não veremos mais as provações, as tribulações da mesma forma. Tem muito amor paternal, divino, envolvido, irmãos. E aqui, queridos, novamente, há um poderoso remédio contra a tristeza profunda, queridos. Algumas das situações, queridos, como nós vimos nessa semana no estudo de Guardando o Coração da Tristeza Profunda e da Depressão, algumas situações que são superficialmente examinadas por alguns,
e logo taxam de doença, de tristeza, na verdade são corações que não interpretaram a vida devidamente e por isso sucumbem diante falsas e desoladoras interpretações. E essa é a tentação da nossa carne, irmãos. Aqui Paulo está mostrando que se Deus não nos falasse, a nossa tentação seria: Deus está nos abandonando. Quer algo mais desesperador do que isso? Quer algo mais desesperador do que alguém olhar as coisas mais na sua vida e pensar: não tem ninguém por trás disso. Eu estou solto e sozinho. É inevitável a tristeza vir logo em seguida. Ou mesmo quando a gente sabe disso, mas a nossa vista está enuviada, está obscurecida. A tristeza ela vem. Mas nosso Pai, irmãos, é tão maravilhoso que Ele insta conosco. Ele afirma e reafirma: você não precisa sucumbir. Você não precisa se entregar. Você não precisa se desesperar. Dói, está doendo. Mas eu estou por trás. Eu estou querendo conduzir para você algo maior e muito melhor em tudo isso. Deus, irmãos, nos dá aqui exatamente esse poderoso remédio. Diante dessa realidade, nós não devemos alimentar nem mergulhar na tristeza, irmãos, em meio às tribulações. Antes, como Calvino disse, as aflições, portanto, não devem ser o motivo de nós nos sentirmos entristecidos, amargurados ou sobrecarregados, a menos que também reprovemos a eleição do Senhor, pela qual fomos predestinados para a vida, e vivamos relutantes em levar em nós o seu Filho, a imagem dele, por meio do qual nós somos preparados, por meio desses sofrimentos, nós somos preparados para a glória celeste. Aqui, Calvino, na sua citação, já entregou qual é o ponto final. Por que não deve haver motivo de tristeza em nosso coração? Ou melhor, sucumbirmos à tristeza no meio das provações, no meio das dores, das perdas. Aí Paulo fala, aí Calvino esclarece, porque esse Pai que está agindo, não apenas tem um Deus bondoso por trás da ação, Ele está conduzindo para o teu bem todas as coisas. E o nosso papel em passar por tudo isso, irmãos, é termos claramente ante nós isso. Claramente ante nós, que Deus está fazendo o que está fazendo para algo maior. E isso, irmãos, protegerá o nosso coração de nós sucumbirmos à tristeza, à murmuração, à ira contra Deus, como não é incomum, até mesmo entre os crentes que passam por alguma situação muito dolorosa, se levantam contra Ele e falam assim: por que, Senhor? Por que eu? Aí Paulo fala: mas é exatamente você, o filho dele, que Ele está formando e cuidando. E por último, queridos, vem a finalidade da ação. Veja ainda novamente o versículo 28 a 30. Só apenas um ponto, irmãos. Deus age para o bem, certo? Então, paremos aqui. Esse é um ponto geral que Paulo afirma aqui. Deus age para o bem. Paulo nos mostra, irmãos, qual é a finalidade da ação de Deus em todas as coisas. E muitas vezes, irmãos, nós nos perguntamos o porquê de algo em nossa vida. Por que tal coisa, por que tal e tal coisa aconteceu? Por que eu estou passando por isso e aquilo? E aí, irmãos, isso ganha muito mais peso e força no nosso coração quando aquela coisa que nós estamos passando é muito dolorosa, causa muita dor em nossa alma ou em nosso corpo. Deus, irmãos, não nos deu a conhecer os detalhes do seu decreto, nem os aspectos afins desse detalhe. Nós passamos por algo, cada momento da nossa vida, nós não entendemos o porquê disso. Os detalhes, não, Ele não nos deu a conhecer e nem nós devemos buscar conhecer. O Senhor reprova isso. Porém, irmãos, na sua graça e na sua misericórdia, para fortalecer a nossa confiança e a nossa fé nele, Deus nos dá uma visão geral e final de tudo. Você não sabe os detalhes, você não sabe propriamente o porquê, mas não importa os detalhes, não importa o porquê, está aqui diante de você o fim de tudo isso. Eu estou agindo para o seu bem. Eu estou agindo para o seu bem. Você não entende o porquê de cada pincelada de um pintor.
que seriam as razões particulares de algo, mas sabe que no final é um belíssimo quadro que se manifestará. E aqui está a razão geral. O pintor, o nosso Deus, está pintando a história, está pintando a vida, a história que ele decretou na eternidade. Cada pincelada, às vezes algumas mais escuras do seu tom, outras mais claras, algumas borradas, outras precisas, mas tudo no seu controle. E a gente não entende cada pincelada. Mas ao final da história da humanidade, irmãos, não simplesmente da nossa vida, mas a história da humanidade será posta diante de nós. Eis o belo artista, o nosso Deus. Então, irmãos, de forma geral, por que e para que essas coisas acontecem com o seu povo? E a resposta aqui, irmãos, envolve 3 finalidades, ou melhor, 2 específicas e Paulo finaliza com uma outra geral. A primeira, irmãos, ele age para o bem daqueles que o amam. E aí, você pode rapidamente pensar, nós podemos pensar em nosso coração questionando o seguinte: como que aquela situação que me trouxe tanta dor e perda pode ser para o meu bem? Como é que pode? É que, irmãos, Paulo explicitamente complementa, mostrando que bem é esse que Deus intenta. Veja, irmãos, o bem que Deus intenta não é o nosso bem carnal. Qual é o nosso bem carnal? Não que ele também não que ele não faça bem para o nosso corpo, o ponto é esse. O ponto é esse, mas o carnal para mim, bem sempre é conforto. Para mim, bem sempre é tranquilidade, sempre é estabilidade, sempre é saúde. São bens carnais, a nossa maneira de interpretar a vida. Todos nós queremos isso. Então, Deus age para o meu bem? Opa! Aí vem a má interpretação dos ímpios. Deus vai te dar um carro do ano, Deus vai te dar uma mansão, Deus vai te dar sempre saúde. Calma lá. O que é que Deus está falando que é o bem que ele age, que ele intenta? E o texto fala, irmãos. O contexto anterior, irmãos, mostra que é inevitável o sofrimento. E que, portanto, o bem que Deus intenta não é a ausência de sofrimento, a ausência de dores. Agora, Paulo nos mostra, irmãos, que a salvação, ou melhor, o sofrimento não é apenas inevitável, mas é mais do que esperado, porque Deus vai fazer uso disso. E o bem, irmãos, está intimamente ligado com a finalidade da obra da salvação, que Paulo menciona aqui como sendo a predestinação. Veja, ele fala no versículo 28, qual é o bem? Ele age para o bem, certo? Daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, o propósito dele e a predestinação colocados lado a lado. Ele os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual é o bem que Deus intenta no seu povo por meio de cada provação e aflição, irmãos? Formar a imagem do seu Filho no seu povo. Esse é o bem, irmãos, que Deus requer de nós. E isso ele vai fazer muitas vezes nos dando benesses, nos dando bonança, mas vai fazer explicitamente, conforme o texto está falando, por meio dos sofrimentos. Por meio dos sofrimentos. O que está por trás aqui, irmãos, desse propósito, é que o Senhor Jesus, o primeiro eleito de Deus, o eleito salvador do povo de Deus, é o modelo pelo qual todos os eleitos de Deus devem se conformar. Na eternidade, o Pai elege o Filho como aquele que operará a obra de salvação do seu povo. Agora, aqueles que serão alcançados por essa obra vão ser conformados a esse primeiro eleito, a Cristo, irmãos. Nós somos, irmãos, veja, e aqui é uma pequena teologia bíblica para nós entendermos o que Paulo está falando aqui. Nós somos criados à imagem de Deus, à imagem do Criador. Gênesis nos fala claramente isso e nós nos debruçamos sobre isso. Isto é, nós somos criados com justiça, com santidade e pleno conhecimento. Porém, irmãos, essa imagem ela foi desfigurada pelo pecado. Ela não foi perdida, porque nós continuamos como seres humanos criados à imagem de Deus. Mas ela foi totalmente desfigurada, de forma que se olha para o ser humano caído, se vê muito opacamente a imagem de Deus. Então, irmãos, o próprio Deus assume a nossa natureza, santifica a nossa natureza, soergue a nossa natureza de entre as ruínas do pecado e restaura a glória da sua imagem em nós. Agora, irmãos, a nova humanidade precisa ser refeita à imagem do Redentor.
a imagem do Redentor. E quem é esse Redentor? O Deus homem, Cristo. O Deus homem, Cristo. Deus disse, irmãos, para entendermos mais ainda o que Paulo está falando aqui. Deus disse, sejam santos como eu sou santo. E aqui ele fala isso em Levítico, e Pedro cita esse texto na primeira epístola dele. E aí nós poderíamos, irmãos, dizer o seguinte, mas Senhor, não podemos ser como o Senhor é. Não podemos apreender a infinitude da tua santidade. Como seremos santos como o Senhor? E aí então o Senhor nos responde, irmãos, eis que eu encarno e habito no meio de vocês. A sua incapacidade é suprida pela minha capacidade de ser santo vestido com a natureza de vocês. O seu desconhecimento é suprido pela minha revelação plena da minha santidade. Eu estive entre vocês, assumindo a natureza de vocês em união pactual. Eu mostro o que é ser santo como eu sou santo, para que vocês possam ser santos exatamente assim. A obra de Cristo, irmãos, é exatamente um ponto fundamental na compreensão das provações e dores que nós passamos, irmãos. A encarnação é um ponto fundamental da nossa conformação a Deus, irmãos. E após recebermos essa obra em nós, os sofrimentos são ferramentas que vão cada vez mais aperfeiçoando aqueles que receberam essa nova imagem. Cristo, irmãos, conforme o autor dos Hebreus fala, Cristo, ele fala, mesmo sendo o Filho que não precisava aprender, mesmo sendo o Filho que não precisava ser santificado, ele aprendeu por meio do sofrimento. Para quê? Para que aqueles que ele representava como mediador pudessem trilhar os seus próprios passos. Ele abre a trilha para que sua igreja passe atrás. A humilhação que o pecado trouxe, ele foi até embaixo. Foi até onde nós estávamos para subir e nos levar para si. Em glória, em restauração. A imagem perdida, corrompida, agora é restaurada na imagem de Cristo, o Deus homem. Assim, irmãos, foi através do sofrimento e passando pelo sofrimento que Cristo entrou na glória. Assim também, o sofrimento de seu povo, enquanto eles promovem sua conformidade com ele em santidade, constitui a trilha pela qual toda a igreja deve passar. E então no versículo 17, irmãos, veja por favor o versículo 17, Romanos 8, Paulo falou, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pronto, o apóstolo Paulo agora no versículo 28 a 30 está explicando isso que ele acabou de falar. O que é sofrer com ele para que nós sejamos glorificados com ele? É quando nós passarmos pelos sofrimentos da vida, nós tenhamos em vista esse propósito que Deus tem buscado em nós, irmãos. Tudo que Deus faz, queridos, é visando conformar e formar os seus filhos à imagem do seu eterno Filho, irmãos. As tribulações e os sofrimentos na vida, irmãos, é essa forma que Deus coloca os crentes para formá-lo. O nosso coração, irmãos, é enganoso. Se nós formos entregues a nós mesmos, nós vamos querer usar desse mundo como sendo o reino eterno. Nós vamos querer construir nesse mundo o nosso castelo eterno. E nós vamos gostar tanto dele. Que para que ir para a eternidade? Para que ansiar os novos céus e a nova terra? Nós facilmente, irmãos, seríamos enganados e faríamos uma cama, uma rede aqui nesse mundo e diríamos, não, Maranata, vem, Senhor Jesus. Espera um pouco mais, Senhor Jesus. Deus envia os sofrimentos e as provações na vida dos crentes para que, como que fustigando e impelindo os seus filhos a não se conformar a esse mundo, a não fazer desse mundo a sua casa. Os sofrimentos, irmãos, é Deus desmamando os seus filhos desse mundo, mostrando, não foi esse mundo que eu preparei para vocês. Esse mundo está em queda. Nesse mundo vocês não gozam de perfeita comunhão comigo. Os sofrimentos é lembrando vocês. Vocês têm algo maior e melhor. Não vivam para aqui. E cada vez mais, irmãos, que ao passarmos pelos sofrimentos, quer seja doenças físicas,
que essas angústias, tribulações, o que for, cada vez mais que nós passarmos por isso, com essa visão em mente, irmãos, nós estamos cada vez mais conformados ao Filho, porque o que o Filho mais ama é a presença do Pai, é estar em perfeita comunhão com Ele, e cada sofrimento nos lembra disso. Eu quero estar com o Pai. Eu não quero simplesmente usufruir dos prazeres dessa vida. Eu quero o prazer que tem sido prometido para o corpo glorificado. Eu quero a ressurreição. Eu quero o Senhor. E aí, no meio dos sofrimentos, os pulmões vão se encher muito mais facilmente, gritando: Maranata, vem, Senhor Jesus. É isso, irmãos, que Deus deseja de nós. Quando Ele envia, queridos, quando Ele envia sobre os ímpios sofrimentos, é como uma mão que revolve o lodo de um esgoto. Revolva o lodo de esgoto e só vai sair um mau cheiro subindo para suas narinas. Um cheiro asqueroso. Mas quando Ele envia, e aqui esse mau cheiro, irmãos, é murmuração, é blasfêmia, é impenitência. Quanto mais Deus envia sofrimento sobre o mundo, mais o mundo se rebela contra Deus. Quanto mais Ele atribula o mundo, mais o mundo continua distante de Deus. Ora, o que é isso que nós estamos acabando de passar? Quantos se voltaram para Deus? Antes, usaram disso para mais impiedade. Uma mão revolvendo o lodo de esgoto, só sobe mau cheiro. Mas as provações na vida dos crentes, irmãos, é como um perfumista mexendo nas essências, mexendo em pétalas de rosa. Quanto mais ele mexe, mais sobe o bom cheiro. Esse bom cheiro, irmãos, é a imagem de Cristo. Esse bom cheiro são orações suspirando, clamando pela misericórdia de Deus. Esse bom cheiro é orando para ser livrado da provação, sim, mas antes para ser conformado à imagem de Deus. Esse bom cheiro é dizendo: Senhor, volta logo, eu não suporto mais essa vida, nessa condição. É o bom cheiro do povo de Deus subindo à imagem de Cristo. Por isso, como Calvino também disse novamente, irmãos, embora os eleitos e os réprobos se vejam expostos sem distinção aos mesmos males, todavia, existe uma diferença enorme entre eles. Enorme. A maneira como um ímpio sofre é totalmente diferente da maneira como um crente deve sofrer. Totalmente diferente em tudo. A única coisa igual é que é a mesma provação. A igreja e o mundo estiveram debaixo dessa última provação que o mundo viveu. A diferença foi posta. Como que o crente reagiu? Como que o ímpio reagiu? A provação, irmãos, para e nos filhos de Deus são como o marceneiro a esculpir um móvel ou uma escultura, ou um artista plástico a trabalhar no mármore. Cada martelada, cada pedaço que cai, é um pedaço de nós que vai caindo, para que Ele possa formar outro em nós. De forma que, na nossa caminhada, no meio dos sofrimentos, e diante desse texto, a nossa fala vai ser igual a de João Batista: que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Que meu orgulho, que a minha vaidade, que a minha arrogância, que a minha prepotência de achar que eu tenho controle sobre a minha vida seja humilhada, para que a dependência que Teu Filho teve em Ti seja formada e forjada em mim. Forjada em mim. Isso é assim, irmãos, para que fique claro que ninguém pode ser herdeiro do reino dos céus sem que antes seja conformado ao Filho unigênito de Deus. Então vem o segundo propósito, irmãos. Veja o versículo, especialmente o versículo 29, o finalzinho dele. O primeiro propósito é nos forjar e nos formar à imagem de Cristo. Então vem o segundo propósito: a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui, irmãos, são dois propósitos, mas é um subordinado ao outro. É para forjar a imagem de Cristo e, fazendo isso, chega ao segundo propósito, que é para que Cristo seja o primeiro, o exaltado. Em outras palavras, irmãos, para que Cristo seja glorificado, para que não haja um igual a Ele, no sentido de que Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Cristo, irmãos, é o único que é filho por natureza.
gerado desde toda a eternidade. E nós somos filhos, irmãos, por graça ou adoção. Nós somos incluídos na família de Deus. Agora nós somos chamados a viver como membros dessa família. Aprendermos a ser igual ao nosso irmão mais velho. Aprendendo a ser igual ao nosso irmão mais velho. Então, irmãos, Cristo é posto como referencial. Ou seja, o Deus encarnado mostrando qual é o homem, como o homem deve ser perfeito. Você quer saber o que é um perfeito homem? Você quer saber qual é o padrão de homem? Você não deve olhar para a filosofia grega. Platão, Aristóteles, eles tinham o ideal de homem. Você não deve olhar para nenhuma outra filosofia humanista. Eles têm o ideal de homem. Você quer saber qual é o padrão de homem que você deve buscar em tudo? O homem perfeito, o Deus encarnado. E Deus fala, tudo isso é para que esse homem perfeito, para que o Deus encarnado seja glorificado. Portanto, irmãos, Deus nos mostra o que devemos ser e o que deveríamos ser desde o início. E nisso Ele é glorificado. E nisso Ele é glorificado. E a terceira e última razão, irmãos, e volta a ser uma razão geral, né? Podemos dizer, versículo 30, que nós nos aprofundaremos hoje à noite. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Percebe? Termina do mesmo jeito que o versículo 17 terminou. Se sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Qual é o final de tudo isso, irmãos? Qual é a razão dos sofrimentos na vida dos crentes? É a glória. É nos apontar para a glória. É nos conduzir para a glória. É que nós olhemos para lá, irmãos. E vai seguir a mesma estrutura do Evangelho. Primeiro, humilhação. Depois, glorificação. Na criação, irmãos, no estado de inocência, sem pecado, nós estávamos criados no beneplácito. Nós tínhamos ali a etapa direta para a glorificação. E o nosso Pai perdeu. Mas quando nós caímos em queda, em pecado, na queda, agora nós temos que nos humilhar para sermos exaltados. Tudo isso, irmãos, em tudo isso, é indispensável e por demais necessário o autoexame, irmãos. Se Deus quer forjar Cristo em nós, no meio dos sofrimentos, irmãos, não é custoso nem indevido nós nos lançarmos no autoexame. Veja, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com o que o movimento carismático e seitas têm afirmado de prosperidade, ou de que você não tem... se você está passando por provação, você necessariamente está em pecado. Não, você pode estar pecando, mas Deus simplesmente quer que você avance mais. A questão não é essa. A questão é para que você distinga as coisas, para que você tenha diante de você qual é o ponto. O autoexame é necessário. Colocar diante de você essa glória desse Deus e colocar diante de você o que você é. A imagem de Cristo, em o que você precisa se conformar. É necessário sondarmos, irmãos, o que porventura em todo o nosso, está em nosso coração, como temos conduzido a vida, o que precisamos aperfeiçoar ou amadurecer, ou algum pecado que precisa ser confessado e abandonado, ou alguma verdade que Deus quer que nós experimentemos profundamente. Perguntas e perguntas. Por quê e por quê? A maturidade, irmãos, está em perceber exatamente isso e nos submetermos a isso. A maturidade está, irmãos, após todo esse processo de dor, nós sermos aprovados. O fim das provações, então, irmãos, não é simplesmente orarmos para sairmos dela. Nós podemos, devemos e oraremos por isso, irmãos. Mas a nossa maior oração, a mais constante oração no meio de tudo, irmãos, deve ser: Senhor, faz-me parecido com o teu filho. Em o que eu devo me conformar a ele, que eu ainda não sou. Esse tem de ser, irmãos, o nosso maior e mais ardente desejo, porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, como a nossa vista embaça, Senhor, fica anuviada e turva diante dos sofrimentos das provações, de forma que aquilo que nós deveríamos saber e experimentalmente saber, Senhor,
nós rapidamente apagamos da nossa vista e sucumbimos e gememos e desconfiamos do Senhor. Mas eis, Pai, Tu põe diante de nós uma verdade gloriosa e maravilhosa. Tu age em todas as coisas, Senhor. Que no meio das provações que o Teu povo tem passado e que nós ainda passaremos, Senhor, Tu nos fortaleça no meio de tudo isso. Nos livre, Senhor, das provações, mas enviando-nos elas, Senhor, que o nosso desejo maior e que seja o Teu fim cumprido, Senhor, que Tu alcance o Teu objetivo de formar Cristo em nós e de sermos mais parecidos com Ele, Pai, até que nós cheguemos à glória, quer seja pela morte, desmamados desse mundo, quer seja, Senhor, pela Tua volta. Nosso desejo, Senhor, é sermos parecidos com Cristo, o perfeito homem, o Deus homem. Nós oramos em nome dele. Amém. Amém.